Essa é a quarta e última aula do nosso curso de meditação, da tradição do yoga à medicina moderna, ciência moderna. E na aula de hoje nós vamos falar sobre estabilidade emocional. Como que as práticas meditativas podem nos ajudar a reconhecer e a lidar melhor com as nossas emoções. Interessante, não? Então vamos primeiro buscar a definição da palavra emoção. É o ato de se deslocar, de movimentar, de colocar em ação. Então, emoção tem ligação com ação. Agitação de sentimentos, abalo afetivo ou moral, turbação, comoção. Vocês conseguem compreender, acompanhar esse raciocínio de que o que eu penso vai despertar alguma emoção, algum sentimento, e que eu vou agir de acordo com isso que eu pensei e senti? A gente já sabe que tem determinados pensamentos que trazem sensações, emoções agradáveis, provavelmente eu vou ter uma reação, ação mais tranquila, agradável. A gente sabe que tem pensamentos mais aflitivos, raivosos, que podem trazer emoções como a raiva, e provavelmente eu vou reagir de uma forma mais agressiva, explosiva. Então, a primeira coisa é perceber esse mecanismo de pensar, sentir e agir. E a segunda é a gente pensar quantas vezes a gente reage instintivamente, porque esse processo aconteceu muito rápido e eu estou só no piloto automático reagindo, e quantas vezes eu não me arrependo depois de uma reação instintiva e automática, ou se é possível sentir, pensar, sentir, respira, e daí eu respondo de uma melhor maneira. É isso que a gente quer com a meditação. É isso que a gente vai falar hoje. Como pensar, sentir e agir, responder ao invés de reagir. E eu vou sugerir que a gente comece tentando perceber um pouquinho mais esse processo. Então, a gente vai começar com uma prática, a prática das emoções. Sente-se confortavelmente na sua cadeira ou na sua almofada, lembrando da estabilidade do corpo, do conforto. Observe a sua respiração, achando o seu ritmo para respirar tranquilamente. Fique um minutinho observando a expiração acontecer. Depois, permitindo a saída do ar, a expiração. Comece a deixar a sua atenção só em você mesmo, aqui, agora. Então, traga à sua mente um momento que você viveu de grande felicidade. Procure reviver esse momento na sua mente. Onde você estava, com quem você estava, qual era a situação, qual era o semblante, a fisionomia das pessoas e a sua também, nesse momento de felicidade. Por um tempinho, concentre-se nessa imagem, reviva. E enquanto você revive essa cena de felicidade, observe o seu corpo. Se você está com alguma sensação
agradável, se o seu corpo está bem acomodado. E agora traga à sua mente, reviva um outro momento, agora envolvendo a raiva, um momento de estresse, talvez uma briga, e também reviva esse momento, aonde você estava, com quem você estava, qual era a situação e como era a fisionomia das pessoas e a sua também durante esse episódio de raiva. Observe o seu corpo nesse momento. Coração, respiração, abdômen. Como você se sente quando revive esse episódio de raiva? Para finalizar, traga à sua mente um momento de paz, de tranquilidade, de relaxamento. Reviva esse momento de tranquilidade, também lembrando-se da cena em que você estava em paz, bem relaxado, da sua fisionomia nesse momento de paz. Traga a sua atenção para o seu corpo, enquanto você revive esse momento de tranquilidade. Tome uma respiração profunda. Aos pouquinhos, abra os olhos. Espero que vocês tenham conseguido sentir, perceber o que acontece quando a gente revive momentos como esse, de felicidade, de raiva, de tranquilidade, de medo. Se você não conseguiu vivenciar durante essa prática meditativa, experimente visualizar algumas imagens. Existem estudos também que falam sobre isso. Como você se sente ao ver, por exemplo, a imagem dessa criança brincando na chuva, sorrindo, alegre, né? Como fica o seu corpo quando você vê uma cena dessa? E depois também experimente ver cenas mais chocantes, né? E perceber como você se sente. Para mim é nítido quando eu vejo uma cena de felicidade, o relaxamento, o bem-estar no corpo, e quando eu vejo uma cena de estresse, de raiva, também a tensão que eu vivencio em mim. Saiba que a percepção dessas sutilezas pode levar um tempo também para a gente desenvolver, mas procure fazer esse exercício, tá? De como você se sente ao ver realmente uma cena ou de lembrar de alguma cena. Tem um professor meu de yoga que ele sempre fala que a gente também deve ter cuidado com o que a gente vê, né? Porque isso fica registrado, o que a gente vê ou o que a gente pensa vai gerar uma emoção, e isso através dos neurotransmissores, dos hormônios que a gente falou, vai ter uma atuação em todos os nossos órgãos, sistemas, músculos, e isso tem um impacto na nossa saúde física também. Então,
ainda mais nesses dias estressantes, selecione um pouco o que você anda vendo, né? Dedique um tempo a ver coisas boas também, escutar coisas boas, coisas que te tragam sensações de tranquilidade, de harmonia, de amor, de paz, tá bom? Então, isso é muito importante também. Aqui tem uma frase que fala: entre o estímulo e a reação há um espaço. Nesse espaço está o nosso poder de escolher a nossa resposta. Na nossa resposta está o nosso crescimento e a nossa liberdade. Então, é aquilo que a gente mencionou. Entre o estímulo estressor, seja ele real ou seja ele mental, imaginário, tem um espaço, eu devo criar esse espaço e não reagir instintivamente, mas sim responder conscientemente. E quando eu crio, cultivo, treino esse espaço, eu me desenvolvo ao meu crescimento e à minha liberdade de escolher a resposta. Eu não estou mais agindo instintivamente, mas eu estou respondendo conscientemente. É bem interessante isso, não é? Você quer continuar respondendo instintivamente, automaticamente, ou você quer responder conscientemente pelas suas ações, pensamentos? Como surgiu tudo isso, né? Mais uma vez a gente fala lá dos neurocientistas e desse encontro histórico com Dalai Lama e outros budistas. A gente vê aqui nessa imagem o Richard Mathew também. Então, no ano 2000, na Índia, teve esse encontro, Dalai Lama com esses neurocientistas, para falar sobre essas emoções destrutivas, né? E como a gente pode reconhecer as emoções, aprender a lidar com elas, e como isso poderia ser ensinado em larga escala para todo mundo. Então, criou-se um programa chamado Cultivando o Equilíbrio Emocional, que espalhou no mundo inteiro, tem aqui no Brasil também, e eles trazem algumas dicas de como a gente pode desenvolver isso. Né? Como criar esse espaço para responder ao invés de reagir. Primeiro passo, vamos falar de novo de intenção e motivação correta. Por que que você quer ter esse autoconhecimento, autocontrole, essa gestão das suas emoções? Tenha claro na sua mente qual é a sua intenção, qual é a sua motivação, para que você tenha sucesso nesse caminho. Treinar a atenção, tem que sentar, treinar. Âncora, diminuir o fluxo dos pensamentos, perde a âncora, volta. Treinar a atenção, foco, até que isso seja mais natural e mais relaxado. Perceber a realidade com clareza, sem distorções. Não ficar fantasiando, não ficar projetando. Então, perceber o que é fato, o que é realidade e o que é projeção da minha mente. Né? E cultivar a qualidade das relações, né? Que ele fala da questão da gente criar comunicação, relacionamentos positivos, né? E não ficar reagindo, né? Ele vai falar desse coletivo, da questão mundial aí também. E quais práticas eles indicam para a gente desenvolver isso? A atenção plena. Lá na primeira aula nós fizemos um exercício de atenção plena, percepção do meu corpo, todas as práticas de yoga, você está em cada postura com atenção no que você está fazendo, com a respiração consciente, levando a atenção para a sua respiração, oxigenando mais o seu corpo, oxigenando mais o seu cérebro, isso traz essa clareza mental, relaxamento, assim como a gente tem estresse, a gente tem que desenvolver o relaxamento, cultivar essa capacidade, e a meditação, né, que a gente viu aí as técnicas com âncoras objetivas, para a gente treinar toda essa atenção até ela ficar mais natural e prática mesmo, e o budismo é muito bom nas âncoras subjetivas, nas meditações discursivas, onde eles
trazem uma emoção, trazem uma situação, e você pode, em meditação, vivenciar aquela situação e já elaborar melhores respostas, mais conscientes, mais positivas. Então, aqui tem uma foto desse encontro histórico, né? E aqui tem os pesquisadores que aparecem em outras imagens também, Richard Davidson. Tem o site deles, está lá na referência no final dessa aula. Esse desenho, que também teve a participação dos neurocientistas, aí é um desenho muito legal, vale a pena ver, rever, rever, que é o Divertidamente, onde ele fala dessas emoções, ele coloca essas 5 emoções, o medo, a tristeza, a alegria, a repulsa e a raiva. Você pode tentar, em meditação, em cada momento, sentir uma dessas emoções e perceber em você como que você se sente e qual seria a melhor resposta para essa determinada emoção. Então, o que a gente quer é reconhecer as emoções e aprender a lidar com elas de forma positiva. Não é que você vai deixar de sentir, você continua sentindo. No desenho eles mostram bem a questão da tristeza, que enquanto eles não aceitaram que a tristeza tem o seu lugar, não dá para ser feliz o tempo todo, todos os dias, isso não existe, tem momentos que são difíceis, que são tristes, enquanto eles não acolheram a tristeza no seu lugar, não houve o desfecho ali, né, do desenho. Então, é perceber que você pode sentir raiva, alegria, tristeza, euforia, medo, repulsa, mas que você vai escolher como você quer agir de acordo com aquilo, com aquela situação, com aquela emoção. Então, aqui tem o que a gente pretende com essas práticas: reconhecer a emoção, descobrir os gatilhos que a desperta. Então, eu tenho ficado triste com uma certa frequência. Mas o que dá o início dessa tristeza? É quando eu vejo o telejornal, então, isso está fácil aí de evitar. Ou eu tenho tristeza quando eu lembro de uma situação, então, também vou me desprender da situação do passado. Então, reconhecer o que desperta aquela emoção, né? E tentar ou evitá-la, ou elaborar uma resposta, uma ação consciente a partir disso. Então, você consegue também prever e lembrar como eu reajo à situação, né? E reconhecer os padrões. É normal a gente ter um padrão instalado aí, que às vezes a gente traz da nossa história familiar. Como eu reajo, qual é o meu padrão quando acontece tal coisa, quando eu sinto tal emoção. E daí você pode escolher se você quer continuar reagindo nesse padrão ou se você quer mudar. Né? Em relação à raiva, tem algumas coisas que são culturais, às vezes, né? Aqui para os latinos, né? A gente sempre ouviu falar, eu pelo menos cresci ouvindo falar assim, eu não tenho sangue de barata, eu não levo desaforo para casa, devolvo na mesma moeda, não é? Então, a gente quer continuar, a gente é feliz reagindo assim, mantendo esse padrão, essa crença, ou eu quero mudar, né? Então, não é que você vai suprimir aquela raiva, por exemplo, que você sentiu, mas eu também não quero mais reagir instintivamente e depois me arrepender por isso. Eu vou mudar esse padrão, eu vou quebrar essa crença e vou dar uma resposta positiva, construtiva. Olha, nesse momento não dá para a gente conversar, vamos conversar daqui a um tempo, vamos espairecer a cabeça, vamos olhar melhor a situação e depois a gente volta para resolver esse assunto? Pode ser uma possibilidade. Então, não é que você vai suprimir, não é colocar embaixo do tapete, porque isso não resolve também, né? Você fica engolindo o sapo, uma hora a coisa realmente explode, né? Então, não é suprimir, não é reagir, não é apatia. Às vezes a pessoa acha também que quem começa a meditar, coisa assim, não passa a sentir mais nada, né? Não é, você sente, você só não quer reagir, você quer escolher as suas respostas. Então, responder consciente, positiva e construtivamente. Evitar a ruminação de pensamentos, que é algo muito comum de acontecer também. Então, a gente fica ruminando, relembrando aquele fato, aquela situação, e cada vez que a gente
pensa, o nosso corpo responde, a gente continua produzindo, liberando aqueles neurotransmissores que vai ter ação no nosso corpo físico. Então, já foi evidenciado também que a ruminação de pensamentos é uma das coisas que mais leva à depressão, à perda da saúde física também. Aprender a direcionar a mente. Dentro dos Yoga Sutras, a gente também fala sobre isso, que veio um pensamento ruim, algo que você não quer pensar, pensa no oposto, leva para outro caminho, mas também não se prenda a ele, depois deixa solto, mas você aprende a direcionar a mente. Não, agora eu não quero pensar nisso, eu vou voltar para minha âncora, ou eu vou pensar no oposto, ou eu vou me envolver com outra atividade, por exemplo. Ter mais clareza, e assim, com mais clareza, sem distorções, provavelmente a gente se engane menos também, a gente erre menos. As emoções, elas estão no centro das nossas relações. Então, avaliar como é a nossa relação dentro de casa, no ambiente de trabalho, com os amigos, o que eu sinto nessas relações, né? Eu quero cultivar isso ou eu quero mudar, e assim eu também acabo melhorando a qualidade das minhas relações. Desenvolver e aprender as habilidades emocionais, desenvolver lucidez diante das situações. Eu sempre cito um episódio daquela psiquiatra que da Silveira, que ela estava coordenando um centro, né, um manicômio no Rio de Janeiro, se eu não me engano, e daí no pátio começou a ter um surto, vários pacientes entraram em surto, e alguém chegou para ela e falou, você não vai fazer nada? Ela falou, calma, eu vou fazer, eu só não preciso enlouquecer junto. Então é isso, desenvolver lucidez diante das situações. Se eu entrar direto, eu vou ser mais um louco ali naquela situação. Agora, se eu parar um pouquinho, perceber o que está acontecendo, provavelmente eu vou conseguir agir de uma forma mais lúcida, mais consciente. Desenvolver a comunicação não violenta, né, aí nessas qualidades de relação. Também tem curso só falando sobre isso, mas uma dica é não acusar, não jogar para o outro. Tipo, você me faz sentir isso. Você está jogando para o outro, mas sempre colocar. Eu me sinto assim quando tal coisa acontece. Então, puxar para si, para a primeira pessoa. Né? Essa é uma dica basiquinha, mas dentro do curso de comunicação violenta tem muita coisa para a gente desenvolver também, para a gente aprender. E eles sugerem alguns exercícios que a gente pode colocar em prática também no nosso dia a dia. Você pode ter um caderno, um diário emocional, onde você anota ali todo dia que emoções você sentiu naquele dia, né? Podemos pensar nessa questão. Qual foi a última emoção que você sentiu? Tenta puxar aí. De onde veio isso? Você queria sentir isso? Quanto tempo isso durou? O que poderia ser diferente? Quais sensações você teve? Quais pensamentos ou memórias, lembranças vieram à mente? Você quis sentir isso ou aconteceu involuntariamente? É interessante, né? Se você conseguir, durante o episódio emocional, parar e se perguntar, eu posso estar distorcendo essa situação? Isso é verdadeiro? É real? Ou eu estou imaginando? Estou supondo? Qual o impacto disso na minha mente e no meu corpo? É um bom momento para se discutir isso? Ou depois do episódio, né? Não conseguiu parar antes, não, mas já aconteceu, depois do episódio você pode avaliar o evento, perceber o que você sentiu, se perguntar se você faria diferente numa próxima vez e o que você faria de diferente. Então, é bem interessante esses exercícios para a gente colocar em prática no nosso dia a dia, seja no final do dia, anota no caderninho o que aconteceu, você resgate aí a última emoção e
faça essas reflexões. Se você conseguir parar durante o episódio e se questionar esses pontos também é interessante, ou não conseguir parar, mas daí, depois do episódio, eu reavalio a situação. Né? Com a prática, a gente vai trazendo isso cada vez mais para o tempo real, ali, para o momento presente. E é isso que a gente quer. Eu adoro essa frase do Einstein. Einstein não era professor de yoga, não era um meditador, budista, nada disso, mas ele falou: nós não podemos resolver um problema com o mesmo estado mental que o criou. Então, você está ali, surgiu um problema, surgiu uma questão, surgiu um evento estressante, provavelmente, se você for, naquele instante, responder, querer resolver a questão, vai ser uma reação instintiva, né? O seu cérebro já entrou em turbilhão ali. Então, se você conseguir recuar um pouquinho, cria aquele espaço que a gente falou, respira, provavelmente você vai conseguir resolver essa questão, esse episódio, esse problema, de uma melhor maneira. Né? Então, eu gosto bastante, eu sempre cito essa frase de Einstein. Nós não podemos resolver um problema com o mesmo estado mental que o criou. Tem uma outra frase dele que diz algo assim: penso numa questão 99 vezes e a resposta não me veio. Deixo de pensar, entro num silêncio profundo e eis que a resposta me surge. É algo mais ou menos assim. Também fala sobre isso. Né? A gente está ali buscando uma solução, uma questão, você já buscou todas as informações, só que a sua mente está muito cheia de informação até. Então, faz uma pausa, vai tomar um banho, vai tomar uma água, faz uma caminhada, distrai um pouquinho e provavelmente a resposta surge, você tem um insight, cai a ficha. Isso é muito normal de acontecer durante os processos de relaxamento profundo e os processos meditativos também. Às vezes, logo depois ou durante a meditação, fala: nossa, como eu não tinha pensado nisso? Pronto, vou tentar isso. E uma última prática, que vai ser a prática da compaixão. Mas então, antes de realizarmos a prática da compaixão, nós vamos falar sobre a diferença entre empatia e compaixão, porque às vezes isso se confunde. Então, a empatia é a capacidade de sentir o outro por dentro, de entrar em ressonância com o sentimento do outro. E nem sempre você consegue ajudar, porque você passa a sentir como o outro e não consegue se colocar em ação de fato. Lembra daquele exemplo da Nícia da Silveira? Que ela falou: calma, eu vou agir, eu só não preciso enlouquecer junto. Né? Então, a gente não quer entrar em ressonância, você reconhece o sofrimento do outro, sabe que aquilo é legítimo, mas você, na empatia, você entra em contato, entra em ressonância e sente a mesma coisa, né? Então, nem sempre você consegue atuar positivamente, você passa a sofrer junto. E isso pode ser muito exaustivo, especialmente para profissionais de saúde. Vamos falar especialmente desse momento que nós vivemos hoje, março de 2021, faz um ano que nós estamos na pandemia do Covid-19, do coronavírus, e os nossos profissionais de saúde estão exaustos. Agora ouve-se falar muito da síndrome de burnout, que é esse esgotamento emocional. Isso pode gerar até uma certa insensibilidade na pessoa, ela passa a não sentir mais, porque ela está tão exausta, está vivendo tanto aquilo pesado, né, de uma forma profunda, que ela passa a não sentir. E o que acontece muito é a perda do sentido, do significado daquela ação, ela não tem mais satisfação com o que ela faz. Então, a gente está vendo isso acontecer com os profissionais de saúde. Muitos adoeceram, e nem todos foram de Covid, não. Muitos adoeceram mentalmente, emocionalmente, muitos foram afastados, muitos pediram demissão, porque é isso, quando você entra em contato, sente como o outro e fica nessa conexão, nessa ressonância, pode levar à exaustão, se isso se prolonga por muito tempo.
Já a compaixão é diferente. Na compaixão, você reconhece o sentimento do outro, vamos falar do sofrimento, né? Você reconhece o sofrimento do outro, mas você não precisa entrar em ressonância, você não precisa sentir a mesma coisa, mas você tem um sincero desejo, uma vontade genuína de ajudar, de colaborar de algum modo, né? Então você se coloca em ação. Lembra que emoção tem a ver com ação? Aqui você consegue agir, né? Então você consegue voltar para o seu lugar, para a sua pessoa e pensar como eu posso ajudar nessa situação. Posso ajudar ativamente, indo até lá, realizando alguma função? Posso ajudar à distância? Posso ajudar pela internet? Posso ajudar financeiramente? Posso enviar uma oração, um reiki, né? Então, você se coloca em ação. E estudos mostraram, com aqueles monges, a gente viu lá atrás a imagem daquele monge cheio de eletrodos na cabeça, o Matil, eles mostraram que diferentes áreas do cérebro são ativadas. Quando você fica na empatia, está mais relacionado à área de emoções negativas, relacionadas à dor. E quando você se concentra na compaixão, na ajuda, na bondade amorosa, outras áreas do cérebro são acionadas, que trazem essa emoção positiva, se conectam com o amor, ajuda na liberação de ocitocina, que é o hormônio neurotransmissor do amor, das boas relações, do afeto, né? Então, existe diferença entre empatia e compaixão. Compaixão não entra em fadiga, agora empatia pode entrar em fadiga, pode levar à exaustão. E é algo que a gente pode treinar o nosso cérebro. Ao invés de ficar na dor, ele pode vir para o lugar da compaixão e atuar a favor, em prol de, né? Já foi estudado também que treinando o cérebro através da meditação, a gente está sugerindo aqui, a gente tem uma reestruturação aqui dentro, tanto funcional, né? Você vai conseguir se concentrar melhor, você vai sentir mais felicidade, mais compaixão, quanto estrutural. A parte anatômica do cérebro que você fortalece, ela vai ganhar mais densidade, espessura, vai ter mais conexões, sinapses entre os neurônios também. Né? Muito interessante isso, né? A gente pode atuar no nosso cérebro, na saúde do nosso cérebro e na sua função também, né, da mente. E o que é epigenética? Um nome estranho, né? Epi é acima de. Então, acima da própria genética. Você pode ter, vamos supor que são gêmeos, os estudos de epigenética eram feitos com os gêmeos inicialmente, né? Você tem duas pessoas que são geneticamente iguais. Por que uma desenvolve uma doença, a outra não? O que determina essa diferença entre pessoas geneticamente iguais? É o estilo de vida e o meio em que ela vive. Então, os genes podem ser ativados ou não sob a influência do meio externo e do meio interno, dos nossos estados mentais. Então, onde você quer colocar a sua atenção mental aqui dentro? Em algo que te traz sensação de alegria, felicidade, amor, compaixão, ou quer alimentar aquele espaço que está ligado à dor, a medo, a trauma? Né? Então, aí a gente ganha essa capacidade, essa autonomia de ir treinando o nosso cérebro e capacitando o nosso cérebro para que nós nos sintamos mais felizes, satisfeitos, plenos. Né? Estudos também mostram que a partir de 2 semanas, esse estudo foi feito 2 semanas diariamente, meditação de 30 minutos, a meditação da compaixão, já mostra uma redução da atividade da amígdala, que está aqui dentro do cérebro, que está relacionada a estresse e as emoções de medo, de raiva, ao comportamento agressivo. 2 semanas de meditação diária de 30 minutos. Outro estudo mostra que ali de 6 a 8 semanas, com meditações semanais, de 20 minutos, mais áudios que eram realizados diariamente, elevou as emoções positivas como a alegria, a esperança, a gratidão e o entusiasmo, fortaleceu o sistema imunológico e diminuiu as inflamações, a resposta inflamatória. Olha que legal, todos esses estudos estão relacionados com a meditação da compaixão. Mas para a gente falar em compaixão,
a gente tem que primeiro falar de autocompaixão. Porque se eu não sentir por mim o que eu não tenho por mim, eu não posso dar para o outro, né? Então é preciso a gente desenvolver esse auto-amor, esse amor próprio, amar ao outro como a ti mesmo. Não é isso que disseram, ensinaram para a gente? Então, é preciso amar a nós mesmos primeiro, em primeiro lugar. Isso não é um egoísmo, isso não é exacerbar a sua autoestima, ficar se achando, não, isso é auto-amor, é amor próprio. E pode ser muito difícil inicialmente, né? Porque a gente tem essa cultura que a gente deve sempre servir o outro em primeiro lugar, mas eu só posso oferecer o que eu tenho. Então, vamos trazer o olhar para dentro e perceber se eu tenho essa capacidade do amor próprio, do auto-amor, para oferecer para o outro também. Né? Isso pode ser muito difícil para algumas pessoas, as que têm a imagem negativa sobre si mesmo, aquelas que não receberam afeto, amor quando eram crianças, que sofreram violência. Essas pessoas podem até adotar comportamentos autodestrutivos, têm uma autocrítica muito pesada, muito negativa, como se não merecessem ser felizes. Já conheceu alguém assim? Você já se sentiu assim algumas vezes? Confesso que eu já senti. No início da prática dessa meditação da compaixão, esse era o meu primeiro obstáculo, mas depois você vai se familiarizando com a prática, você vai se permitindo ser feliz, você vai se acolhendo de uma forma mais amorosa, né? Então você desenvolve uma relação amorosa consigo mesmo, ao invés de ficar se julgando, se criticando duramente. Então, 3 componentes são essenciais para desenvolver a autocompaixão. Trate-se com gentileza, ao invés de se julgar severamente. E, a partir de agora, com essa consciência que você tem agora, e com a habilidade que você vai desenvolver com as práticas de autoobservação, autoconhecimento, meditação, você passa a fazer escolhas mais conscientes e melhores a partir de agora, né? Com tudo que você viveu na sua vida, com tudo que você aprendeu da sua vida, você não vai tentar ignorar isso, nem vai potencializar, mas aprenda com elas e com gentileza aceite tudo o que aconteceu, desenvolva o auto-perdão também, a autoaceitação, para que você possa ter escolhas mais conscientes e ser mais feliz consigo mesmo. Reconheça a humanidade comum a todas as pessoas. Todo mundo já passou por experiências semelhantes às suas. Isso traz uma sensação de pertencimento, não sou só eu que errei, não sou só eu que pisei na bola, né? Outras pessoas já fizeram isso, é comum, faz parte da nossa evolução como ser humano. Então, isso, a gente não se sente mais isolado, julgado, criticado, deixado de lado ali, aquele que é sempre apontado, mas eu passo a pertencer a um grupo, à humanidade, onde todos desejam a mesma coisa, ser feliz, evitar o sofrimento, aprender com a nossa vida, com as nossas experiências. Meditação da compaixão. Essa prática nos ajuda a desenvolver a consciência amorosa, a gentileza e compaixão em relação a nós mesmos e aos próximos, gerando um senso de identificação e humanidade. Sente-se confortavelmente, tenha consciência do seu corpo e da sua postura, buscando pela estabilidade e conforto. Acompanhe a sua respiração, achando o seu ritmo para fazer uma respiração tranquila, consciente. Aquela respiração onde você movimenta mais o abdômen do que o peito. Então, inspire, sentindo a expansão suave do seu abdômen. E depois deixe o ar sair naturalmente. Fique um tempinho acompanhando a sua respiração. Agora, traga a imagem de si mesmo à mente, do seu corpo,
da sua postura sentada, do seu rosto, e observe-se. Abra-se para a pessoa que você é hoje, reconhecendo-se como uma pessoa que, assim como as outras, deseja ser feliz e evitar o sofrimento. Olhe para si mesmo com mais gentileza, aceitação e compreensão. E quando estiver à vontade, reserve-se o direito de desejar a si mesmo intenções positivas, como que eu seja feliz, que eu tenha paz, que eu tenha saúde, que eu possa ser livre dos sofrimentos, que eu me aceite e me ame como realmente sou. Observe com abertura os efeitos dessas frases em você, no seu corpo, no seu coração. Que eu seja feliz, que eu tenha paz, que eu tenha saúde, que eu possa ser livre dos sofrimentos, que eu me aceite e me ame como realmente sou. Você também pode escolher outros votos que sejam importantes para você nesse momento. Note com o coração aberto tudo que surge com essa prática, sem expectativas ou julgamentos. Apenas observe. Sente alguma emoção? Ela se reflete no seu corpo? Permita-se cultivar uma consciência amorosa, de carinho e gentileza pela sua própria pessoa. Você também merece ser feliz, ter paz, ser livre dos sofrimentos. Deseje ter mais clareza e discernimento para melhores escolhas a partir de agora. Se perdoe, se ame. Agora, traga à sua mente a imagem de uma pessoa querida, por quem você sinta um afeto especial. Pode ser um familiar, um amigo. Imagine, visualize a imagem dessa pessoa querida em sua mente. Perceba o que a presença dessa pessoa desperta em você quando você simplesmente se lembra dela. Surge alguma emoção? Ela se faz presente de alguma forma no seu corpo? Lembre-se das situações vividas juntas, alegres, desafiadoras. Assim como você, essa pessoa também busca se sentir bem da maneira dela.
Se ela estivesse sofrendo, você não sentiria naturalmente uma vontade de ajudar, de acolher? Então a acolha, abrace, conforte e mentalmente deseja a essa pessoa que você seja feliz, que você tenha paz, saúde, amor, uma vida tranquila. Mande emoções positivas a essa pessoa. Se vier algum julgamento ou pensamento, simplesmente deixe-os passar e volte a enviar os melhores sentimentos a essa pessoa especial. Agora, traga à sua mente uma pessoa neutra, porque você não tenha nem sentimentos negativos ou positivos, alguém que passa pela sua vida, pelo seu dia. Perceba essa pessoa, quem ela é. Lembre do seu rosto, do seu olhar, do seu jeito. Considere que, assim como você, ela também tem experiências na vida dela, de alegrias, de tristezas, de dificuldades. Assim como você, ela também tem sonhos e preocupações. E faz o melhor que pode para alcançar a felicidade, à sua maneira. Procure encontrar um ponto de conexão, de humanidade entre vocês. Muito do que você experimenta, essa pessoa também experimenta na vida dela. E mentalmente envie bons votos a ela. Que ela seja feliz, saudável, que tudo corra bem na sua vida. Que tenha amor, segurança, paz e tudo de positivo. Note a sua experiência, como você se sente ao desejar o bem a ela. Agora, fique alguns instantes somente com a sua respiração. Perceba o ar que entra, sinta o ar saindo. Agora, traga à sua mente a imagem de uma pessoa que traga um pequeno desconforto emocional, nada muito acentuado. Não alguém que desencadeie fortes emoções negativas ou dolorosas. Observe sem julgar, veja o que ela desperta em você. É natural algum desconforto. Acolha, respire por alguns instantes. Reconheça gentilmente todas as emoções que possam surgir nesse momento.
Identifique suas emoções, suas sensações corporais. Procure colocar suas diferenças de lado e perceba as semelhanças entre vocês. Que assim como você, ela também quer aliviar o sofrimento e ser feliz, da forma dela. Assim como você, ela também tem pessoas na vida dela que a amam e que ela ama. Busque deixar de lado as dificuldades e faça o melhor que você pode para enviar bons votos a ela. Que essa pessoa fique bem, que ela tenha uma vida feliz, saudável, tranquila, segura e em paz. Que ela tenha uma vida feliz, saudável, tranquila, segura e em paz. Se estiver se sentindo forçado ou que isso não é sincero, acolha isso também. Perdoar, fazer as pazes é um processo e não algo instantâneo. Na última etapa, imaginamos que aqui estão meditando todas as 4 pessoas juntas. Você, a pessoa querida, a pessoa neutra e a pessoa difícil. Imagine vocês 4 juntos, sentados em meditação. Há algo em comum entre vocês? Uma humanidade comum? Perceba que todas as pessoas apenas desejam alcançar a felicidade e livrar-se do sofrimento, independente da maneira que levam suas vidas. Traga a sua atenção para o que está acontecendo em você nesse momento, suas emoções, suas sensações corporais. Imagine que vocês 4 se conectam pelo coração. Se quiser, você pode expandir um pouco mais a sua experiência, incluindo todas as pessoas próximas, queridas, neutras e até mesmo os desconhecidos, todas as pessoas da sua cidade, do seu estado, do seu país, do mundo. Busque um senso de conexão entre todos, uma humanidade. Conecte-se com todos através do seu coração. Atenção no seu coração, respire profundamente algumas vezes. E reafirme suas melhores intenções. Que todos os seres possam ser felizes, que tenhamos paz, saúde, segurança, amor e tranquilidade.
Que todos os seres possam ser felizes, que tenhamos paz, saúde, segurança, amor e tranquilidade. Que tudo corra bem na vida de todos os seres. Como você se sente agora? À medida que inclui na sua consciência o máximo de pessoas, enviando os melhores votos a todos. Lembre-se que sempre fica um pouco de perfume nas mãos daquele que oferece flores. Aos poucos, comece a retornar. Respire profundamente. Perceba o que você está sentindo e tenha a intenção de levar consigo essa sensação de bem-estar, de bondade amorosa, de compaixão, para toda a sua vida, para o seu dia a dia. E quando quiser, comece a se movimentar. Quando quiser, abra os olhos. Se der vontade, espreguice, boceje bem grande. Como você se sentiu com essa prática? Todas as outras práticas, a gente não desenvolve instantaneamente a compaixão. É um processo de autoaceitação, amor próprio, auto-perdão, de acolhimento do outro, do querido, do neutro, do doloroso. É um processo. Pratique, se possível, diariamente. Lembre-se que a meditação a gente aprende junto em um vídeo, um aplicativo, em um livro, mas que depois de conhecida a técnica, conhecido o caminho, procure fazer sozinho, para que seu cérebro desenvolva essa habilidade, essa capacidade. Para finalizar, aqui tem algumas referências que eu usei, de livros, sites, muita coisa veio dos cursos que eu fiz nessa jornada aí de 20 anos de carreira. Vale a pena, se você gostou, olhar um pouquinho mais todas essas referências. E a gente tem um bônus. Eu sou aromaterapeuta também e resolvi oferecer algumas dicas de aromaterapia e meditação. Para meditar, você não precisa ter um aroma específico, você não precisa de música, às vezes a música pode até atrapalhar, né? Tenta diminuir os estímulos externos. Mas a aromaterapia pode ajudar em alguns aspectos. Os óleos são substâncias químicas altamente concentradas, então tenha discernimento, cuidado na utilização dos óleos. Eu sugiro que a via de administração seja inalatória, a gente já vai estar falando e praticando a respiração consciente, então aproveita para respirar, essas moléculas dos óleos entram pela parte olfatória, isso vai ter um impacto no nosso sistema límbico que está relacionado com emoções, isso também vai ter um impacto na nossa corrente sanguínea, porque o que a gente respira vai ser absorvido pelos pulmões, pela corrente sanguínea. Então, é legal a gente saber disso. Sugiro aqui a via respiratória, que pode ser feita através de um difusor de ambiente ou de um colarzinho, onde você coloca ali de 1 a 2 gotas. No difusor de ambiente vai depender do tamanho do seu ambiente, mas geralmente ali de 5 a 10 gotas na água, tá? É uma boa dosagem. A gente sabe que a água ela não se mistura com óleo, mas conforme ela esquenta e vai evaporando, ela leva consigo as moléculas do óleo, tá bom? Pelo menos uns 20 minutinhos para você ter os efeitos fisiológicos
da absorção desse óleo, e até umas 2 horas, tá bom. Não precisa ficar o dia inteiro com óleo essencial. Os óleos essenciais indicados para meditação são aqueles mais amadeirados, eles trazem um aterramento, um estado de presença. E aqui eu cito o sândalo, o vetiver, mirra, cedro e patchouli. Durante o dia, se você quiser, associe um óleo cítrico. O cítrico traz leveza, alegria, entusiasmo. Então, o limão, a laranja, o capim-limão. É bem gostoso fazer essa combinação dos amadeirados com cítricos. E durante a noite, você pode usar algum óleo que já vai trazer um estado de relaxamento, vai ativar a resposta de relaxamento, vai te preparar para um sono melhor. Sugira a lavanda, ruúde, ilang-ilang e a manjerona. Sempre conserve o seu óleo bem fechadinho, longe do calor, longe da luminosidade, porque ele é muito volátil, ele pode evaporar rapidamente e vai perder as propriedades terapêuticas dele. Se você tiver bichinho de estimação em casa, tenha o cuidado também de deixar sempre o ambiente ventilado, não fica totalmente fechado. Deixa uma porta aberta que, se o bichinho se sentir incomodado, ele pode sair. Especialmente para quem tem gatos. O metabolismo do gato é um pouquinho diferente e ele não assimila tão bem os óleos essenciais, tá bom? Nunca, jamais, em hipótese alguma, faça ingestão de óleos essenciais. Isso não é permitido no Brasil. A Anvisa, nossa vigilância sanitária, não permite a ingestão dos óleos essenciais e isso pode até causar lesões na mucosa do estômago, aqui na região da garganta, tá joia? E se for fazer uso tópico, usar na pele, verifique a diluição adequada, tem a diluição certa para rosto, para corpo, para criança, para idoso, para gestante. Então, verifique a dosagem certa, diluição correta e veja possíveis contraindicações. Tem alguns olhinhos que são contraindicados para hipertenso, ou para quem está fazendo uso de homeopatia, ou para quem tem contraindicação de usos de reposição hormonal. Então, vale a pena olhar com cuidado, tá bom? Se você for fazer uso tópico. Mas eu sugiro o uso pela via inalatória, respira consciente e profundo, absorve e tem os benefícios dos óleos essenciais aí na sua prática meditativa também. Outros bônus é que aqui está o meu e-mail, estou à disposição de vocês, podem mandar e-mail com dúvida, crítica, sugestão, eu respondo assim que possível. Existe a possibilidade de a gente criar um grupo no WhatsApp, né? Mais uma lista de transmissão para não ficar ou um grupo mesmo, mas dependendo do tamanho eu vou criar uma lista de transmissão e vou respondendo individualmente, ou a gente pode conversar por um grupo de WhatsApp. E o meu celular está aqui, o DDD é 12 98156 9598. E eu estou oferecendo gratuitamente uma mentoria, uma vez por mês, na primeira quarta-feira do mês, às 19 horas, via Zoom, plataforma Zoom, que é gratuita também. Se inscreva antes através do e-mail ou do WhatsApp, e daí durante essa mentoria a gente pode praticar junto a meditação e tirar as dúvidas que possam surgir com a sua prática, tá bom? Muito obrigada pela presença aqui nesse curso, por ter adquirido esse curso, espero que você tenha aí, encontre as suas boas intenções e motivações para realizar a sua prática de meditação. Eu gosto muito do que um professor meu fala, que aqui no Ocidente a gente gosta muito de evidência científica, a gente tem que ver para crer, né? Mas que a prática de meditação, assim como a prática de yoga, já existe há milênios e vai continuar existindo. Ela não precisa de evidência científica, mas se a gente quer colocar isso dentro de escola, hospitais, no sistema público de saúde, a gente precisa, sim, das evidências científicas para justificar o investimento de dinheiro, de tempo, de mão de obra. Mas eu, particularmente, pratico porque eu sinto na pele que me faz bem. Eu sinto nas minhas emoções, na qualidade do meu sono, na qualidade das minhas relações. Então, desejo de coração que você também encontre esses benefícios mais puros e genuínos aí com a sua prática e que isso te motive a meditar sempre mais, tá bom? Um forte abraço e até mais. Muito obrigada.